Olá, seja muito bem-vindo ao programa Profissional Valorizado. Aqui nós já estamos hoje na nossa 11ª edição e aqui eu compartilho com você estratégias para que você possa aplicar na sua vida e crescer no mercado de TI para que você possa se tornar um profissional reconhecido e valorizado nessa área que é uma das áreas que mais cresce no nosso país. Bom, nesse 11º episódio eu vou estar falando com você sobre a minha perspectiva de como que vai ser a retomada do mercado de TI e quais são as oportunidades que você pode aproveitar agora, pós-Covid, e como que você pode fazer para lidar com toda essa situação que está acontecendo por conta da pandemia. Então, assim, eu compartilhei a minha perspectiva sobre a minha visão do mercado e sobre as ações que você pode adotar para lidar com essa pandemia e principalmente também pós-pandemia. Então, eu vou compartilhar aqui com você. Claro, isso aqui foi uma live que eu transmiti alguns dias atrás no nosso canal e eu separei aqui os trechos dessa gravação e eu tenho certeza que vai ser muito útil para você. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite, já se inscreva, dê o like e depois lembre também de deixar o seu comentário aqui no nosso vídeo, beleza? Então é isso, bora lá pro vídeo que tem muito conteúdo top para você. Vai lá! O meu foco da live de hoje é dar uma visão bem realista a respeito do cenário do mercado de TI e também de como que os empresários tendem a lidar com tudo isso que está acontecendo, para que você que trabalha no mercado de TI saiba como lidar também e tirar o maior proveito dessa situação possível. Porque assim, tem muita gente que olha para essa crise mundial que a gente está passando hoje, né, que a gente pode considerar mundial, tem muitos países passando por isso também, não é só o Brasil, claro que a gente hoje está em quarentena, mas isso pegou muita gente no mundo todo. E aqui no Brasil também, né, essa crise pegou muita gente de surpresa e deixou as pessoas literalmente paradas, estagnadas, e sem saber muito o que fazer, sem ter uma ideia sobre o que vai acontecer depois. Então, por conta de não saber, da gente não ter uma noção muito clara do que vai acontecer daqui em diante, né, tanto no cenário financeiro, quanto do cenário de mercado de trabalho, do cenário de negócios, isso faz com que, eu posso dizer que 99% das pessoas, ou 99,9% das pessoas fiquem paralisadas e sem tomar nenhum tipo de atitude. Então, o que acontece? As pessoas pisam no freio, isso com relação a tudo, com relação a investimentos, com relação a gastos, com relação, sabe, a decisões, elas paralisam e não tomam nenhum tipo de decisão e ficam paradas. E isso, na minha opinião, é o que mais ferra com a economia e o que mais ferra com a maior parte das pessoas também, tá? Com relação ao meu ponto de vista com relação ao mercado de TI, eu acredito que essa crise, por mais que esteja impactando muita gente, ela é uma grande oportunidade para você que está no mercado de TI. E não comece já a julgar, não vai achar que eu sou louco, não vai achar que, assim, que eu estou falando abobrinha, não, porque é o seguinte, deixa eu te explicar. Em momentos de crises, a maior parte das pessoas pisa no freio e para de tomar atitudes, para de tomar decisões, param de investir. E este é o melhor cenário do mundo que tem para você que tem coragem. Tá? Porque o que acontece? Em um momento de crise, eu vou dar só um overview de como que a gente lida com crises nesse sentido. Do tipo dessa crise que aconteceu agora, e também da crise mundial de 2008, que eu vou comentar um pouquinho na sequência aí, de como que eu lidei com a crise anterior, né, que foi a crise financeira mundial aí de 2008. E que eu vou trazer conhecimentos que vão ser úteis também para lidar com essa crise atual. E o que acontece é o seguinte, a maior parte das pessoas paralisa, não faz mais nada, não toma decisão, não investe, e tem gente que fica fazendo o quê? Fica em casa, fica coçando, e todo esse tempo
que as pessoas poderiam estar investindo em alguma coisa útil, elas acabam ficando paralisadas e com medo de não saber o que fazer, sem saber o que vai acontecer com o mundo, e elas ficam paralisadas, e muitas vezes elas não estão necessariamente paralisadas, mas elas estão deixando uma grande oportunidade passar. Porque, olha só, deixa eu te contar um pouquinho de como que eu fiz para lidar com a crise de 2008 e por que eu acredito que hoje essa crise, por mais que esteja sendo difícil, e vai ser difícil sim, todas as crises são complicadas, algumas mais, outras menos, mas ainda assim, toda situação de crise, ela traz por trás uma grande oportunidade. E é isso que eu quero que você aprenda a olhar e a enxergar em situações complexas e situações complicadas. Por exemplo, a crise financeira de 2008, que ferrou com um monte de negócios, um monte de empresa quebrou. O segmento que talvez tenha sentido mais isso em 2008 foi o segmento aí da construção civil, principalmente, né? Foi, né, a bolha mundial da construção civil que estourou e acabou afetando aqui no Brasil também, e ferrou com muita gente, ferrou com muitas empresas. E na crise de 2008, opa, o pessoal tá chegando aí, Zoé, Thalita, boa noite, sejam bem-vindos. A crise de 2008, ela foi complicadíssima também. E na crise de 2008 também teve bastante gente que quebrou, teve um monte de negócio que quebrou, muita gente ficou sem dinheiro, muita gente ficou sem emprego, sabe? Também deu uma boa parada na economia. Agora, talvez não, com certeza está sendo um pouco mais complicado. Mas qual que é a questão aqui? A gente que está na área de tecnologia, a gente tem que estar atento porque o nosso setor, assim como a saúde é importante para o país nesse momento, o nosso setor tecnológico, ele é muito importante também para que o país e que os negócios possam se recuperar mais rapidamente, possam se recriar e se reerguerem assim que essa crise passar. E assim, na minha visão é o seguinte, se você olhar para o cenário mundial, por exemplo, nesse momento, se você for olhar a curva de crescimento da China, a China foi onde estourou primeiro essa crise, né? Tudo começou por lá. E ela teve uma puta queda, só que assim que começou a ser controlado também os casos de Covid por lá, ela também começou a voltar a crescer, né? Na verdade, a economia voltou na mesma velocidade em que caiu. E a tendência é que isso aconteça aqui também e em outros países aí do mundo. Então, aonde que está a oportunidade? Se agora, nessa crise, você se preparar, quando ela começar a se recuperar, você vai poder aproveitar de grandes oportunidades. Caso contrário, não, mas eu vou entrar em maiores detalhes sobre isso. Agora eu queria te falar como que eu fiz em 2008, tá? Para você ter uma ideia de onde que eu estou tirando esse tipo de conhecimento e o know-how para poder lidar com situações de crise. Em 2008, eu estava num projeto bem importante, era um projeto que ele envolvia, a gente estava numa negociação de implantação de um software na Austrália, e por conta da crise mundial, esse projeto foi parado, né? Ele foi, na verdade, pausado no Brasil e lá fora. Por quê? Porque ele foi diretamente impactado a nível de orçamento, né? E aí toda a equipe foi dispensada. E nessa época eu era um consultor, na verdade eu era o líder de projetos desse projeto grande. E o que aconteceu? Cara, da noite pro dia eu parei, tipo, aquele projeto terminou, eu fui para casa, tipo, no fim da tarde me avisaram, olha, não vai dar, o projeto vai parar, porque não tem mais orçamento, enfim, todo mundo cortou os orçamentos, a gente vai ter que dar uma pausa no desenvolvimento, era um projeto que estava em andamento, né, mas era um projeto muito importante, ligado à área de logística, né, então, assim, era um projeto importante, mas ele teria que ser pausado, e aí toda a equipe foi deslocada, né, foi dispensada. E aí eu falei, beleza, tudo bem. E o que aconteceu na prática?
Cheguei em casa, depois de 1, 2 dias eu já recebi uma proposta para estar trabalhando em outra empresa. E com isso, de verdade, eu acabei não sentindo a crise. Porque, como eu sempre tive bem posicionado, sabe, bem visto como um cara especialista, as empresas estão sempre de olho na gente. A hora que a gente dá uma pausa de um projeto, já tem alguém que está precisando, porque sempre no mercado de TI, enquanto uma empresa está passando por maus bocados, tem outras que estão crescendo porque elas estão com projetos que estão na contramão, que na verdade a situação que é ruim para a maioria das empresas, para outras empresas é uma situação boa. Então, enquanto umas demitem, outras contratam. E no mercado de TI isso é muito forte, porque eu não sei se você tem uma noção disso, mas no mercado de TI a gente tem um déficit de profissionais muito grande, muito grande. Tá? Na própria matéria aí da Exame, que saiu recentemente, foi no mês passado, se não me engano, saiu que em 2024, se eu não me engano, a gente vai estar com um déficit previsto de 200 mil profissionais que estarão faltando no mercado de TI. Hoje, se eu não me engano, faltam em torno de 100, 120 mil profissionais na área. Então, cara, quando você é demitido, por mais que a situação esteja feia, eu posso te garantir que sempre existe uma empresa que está precisando de alguém. Só que, o que acontece em situações de crise como essa? Se você for um profissional muito bom, um profissional que está bem preparado, bem posicionado, e é visto como um líder, como um cara foda, como um especialista, você naturalmente vai acabar encontrando uma outra oportunidade. Basta você saber procurar, saber se posicionar e erguer a bandeirinha de que você está disponível para o mercado, tá? E uma coisa é fato, existem oportunidades, por quê? Porque tá faltando gente pra caramba. Agora, é claro que se você for um profissional mediano, ou se você estiver fazendo só feijão com arroz, sabe, estiver muito no básico, aí você vai sim sofrer mais com a crise. Entretanto, a oportunidade que existe aqui é o seguinte, que hoje falta tanta gente no mercado de TI, que se você estudar um pouquinho a mais, se você tiver uma pegada um pouco diferente, se você se esforçar um pouquinho mais, for um pouquinho mais ousado e, ao invés de ficar em casa coçando, assistindo a TV ou jogando videogame, e você investir esse tempo para poder estudar alguma coisa que seja útil para o seu trabalho, você certamente vai tirar proveito dessas situações de crise. E isso é o que falta no mercado de TI, dos profissionais, para que eles possam não sofrer, né? Com crises, não sofrer, não ficar na mão de empresas, sabe? De não ter muito poder de barganha na hora de poder encontrar um bom trabalho. Porque, cara, uma coisa é fato, a gente está a todo momento passando por crises. A todo momento a gente está passando por crises. E se você não estiver preparado profissionalmente e também pessoalmente para lidar com crises, cara, você está ferrado. Porque a gente sai de uma crise e vem outra, sai de uma crise e vem outra, umas mais complicadas, outras menos, mas temos crises a todo momento, né? Então, a dica que eu posso dar para vocês e o que eu recomendo que você faça para lidar com crises, principalmente com crises mais agudas, como essa que a gente está vivendo agora, é o seguinte, eu separei 2 dicas aqui para lidar com esse tipo de crise. E a primeira dica que eu posso te dar é o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer quando você está numa crise dessa é a mesma coisa como se você tivesse, sabe, com o seu braço e você tivesse cortado o pulso e tivesse alcançado a artéria aorta e você tivesse sangrando muito. Cara, esse tipo de crise é isso que acontece. Então, o que as pessoas fazem? Né? Pelo menos quem quer sobreviver a uma crise desse tipo. Elas vão... Primeira atitude, você vai lá e vai estancar o sangramento. E com relação às empresas, com relação aos empresários, estancar o sangramento significa enxugar a folha de pagamento, significa muitas vezes dispensar pessoas que são caras, muitas vezes dispensar aquele profissional que ele já queria dispensar há muito tempo, mas ele não tinha uma boa desculpa, agora fica muito mais fácil, ele consegue dispensar, sabe?
Esse tipo de coisa acaba acontecendo. E talvez vocês não tenham esse tipo de visão, mas isso é fato, cara. Principalmente no mercado de TI, que é um mercado que está borbulhando. Então, assim, a primeira dica que eu tenho para você, nesse tipo de crise, corta os gastos com supérfluo. Sabe, deixa para comprar uma TV melhor depois, deixa para trocar de celular depois, deixa para comprar uma roupa da moda depois, sabe? Porque isso não vai agregar nada para você agora. Eu, particularmente, acredito que a melhor maneira de você lidar com uma crise dessa é você, cara, segura o máximo que você pode com besteira, com coisas que não vão te dar retorno, e invista somente no que vai te dar retorno. É claro, isso é agudo por uma crise como essa. E eu só te expliquei essa questão de estancar o sangramento, porque tem muita gente que muitas vezes olha para o empresário com uma visão distorcida e achando que o cara é um fila da puta, ou sabe, que de dispensar os funcionários num momento desse. Mas o que acaba acontecendo? Muitas vezes tem negócios que, para ele poder... muitas vezes quando você está numa crise dessa, suponhamos que você tenha lá, sei lá, 500 funcionários. Se você não dispensar, sei lá, metade desses funcionários, ao invés de você perder somente, sei lá, a metade, você acaba perdendo todos. Por quê? Porque a empresa quebra e não consegue se reerguer. Então, assim, o que acontece no momento de crise como esse? Como que um empresário pensa, ou pelo menos como que eles deveriam pensar? Na maioria, né, dos preparados fazem isso. Eles vão... imagine o seguinte, você tem 500 pessoas, você só consegue salvar metade. E se você não... literalmente deixar que a metade se vire, as duas metades vão morrer. Claro, isso aqui é um exemplo que eu estou literalmente, eu estou extrapolando o exemplo. Mas é exatamente isso que acontece no momento de crise como esse. É assim que os empresários lidam. Imagine, você tem 500 pessoas no seu quadro de funcionários, se você sabe que, poxa, eu só vou conseguir salvar metade, eu não vou conseguir salvar a outra metade, o que você faz? Se você é um empresário inteligente, você salva metade e não salva a outra. Porque você sabe que se você tentar salvar todo mundo, vai todo mundo morrer, vai todo mundo se dar mal. Então, você tem que saber que isso é o tipo de atitude normal, não vou dizer assim que é normal, mas é o tipo de atitude que as pessoas acabam tomando numa situação de crise tão aguda como essa. Por quê? Porque senão vai todo mundo pro buraco mesmo, e aí ninguém consegue se recuperar depois. Então, simplesmente estou falando isso para que você entenda como a coisa funciona, e ao invés de você ficar chateado, use a sua energia para poder focar no que você tem controle, porque esse tipo de situação você não tem controle. Se de repente você for dispensado do trabalho numa situação como essa, cara, a minha maior dica é: olha para o mercado, vê aonde tem oportunidade e vai para lá, entendeu? Não adianta você ficar aí reclamando da vida, não adianta você ficar triste, não adianta você simplesmente ficar tentando encontrar culpados, né? A melhor maneira de você lidar com esse tipo de crise é, primeiro, corta os seus gastos com supérfluos, e depois, se você tem algum tipo de recurso como sobra para poder sobreviver e para poder, sabe, tá com um pouquinho mais de folga, eu sei que é difícil, é muito difícil, a gente vive, é muito comum o brasileiro viver com um orçamento muito limitado, mas se você pode investir em alguma coisa, cara, investe, aproveita o tempo que você tem hoje livre, que muitas vezes você vai ter um tempinho livre, e investe o seu tempo para estudar alguma coisa que seja útil para a área de trabalho que você está, para o seu nível de especialidade atual. Só que, principalmente nesse momento, você tem que tomar muito cuidado e investir em algo que vá te trazer um retorno de curto prazo, algo que você possa aplicar agora, algo que você possa aplicar no curto prazo. Porque, olha só, se você fizer isso, você vai conseguir sair dessa crise muito melhor do que a maioria. Aí você vai falar: pô, Castilho, mas como que eu vou estar investindo na minha carreira? Como que eu vou estar fazendo isso se agora ninguém sabe o que vai acontecer? Eu preciso cortar todos os meus gastos. Cara, é aí que está a sacada que eu tenho
para te dar, que é uma grande oportunidade. O que acontece? A maioria literalmente corta tudo e não faz nada. E quando eu falo que você tem que investir em alguma coisa que vai te dar retorno profissional no curto prazo, algo que você possa aplicar na sua carreira, o que eu estou dizendo, na verdade, eu não estou falando necessariamente para você comprar um curso e fazer. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é, cara, muitas vezes você tem um tempo livre, você pode muitas vezes simplesmente comprar um bom livro técnico mesmo da sua área, sabe? Alguma coisa que vá acrescentar algum conhecimento que você possa aplicar diretamente na sua carreira. Eu acredito que, na verdade, o ideal é você fazer isso sempre na sua vida. Mas, principalmente num momento como esse de crise, se você investir em coisas que possam te trazer resultados no curto prazo, na sua carreira, eu tenho certeza de que você vai se sair bem nessa crise. Por quê? Porque é esse tipo de profissional que os empresários estão segurando e estão fazendo de tudo para salvar nesse momento tão complicado. Porque é esse tipo de profissional, o profissional que tem a visão de, sabe, fudeu tudo, a casa caiu, ele não perde a cabeça, ele continua se desenvolvendo, ele continua investindo, ele continua tendo coragem para tomar decisões, ele não fica paralisado. E esse tipo de profissional é o que sempre vai ter uma oportunidade nova num momento de crise como esse. Se ele é dispensado de uma, tem outra que já estava esperando ele ser dispensado ou decidir sair para poder trabalhar em outro lugar, sabe? Sempre tem alguém que está precisando de alguém bom. Então, se você tomar esse tipo de atitude, de investir na sua carreira, seja com livros, seja estudando online mesmo, tem um monte de material online, cara. Principalmente no nosso mundo de TI, você consegue aprender muito por especificações, sabe? Lendo material de especificação, você consegue aprender muito da área técnica. O que acontece é que tem muita gente que é preguiçosa e quer só aprender com curso, sabe? Quer só aprender os conhecimentos técnicos de maneira muito fácil. Mas, cara, se você não tem grana, a melhor maneira que você tem de tirar maior proveito na sua carreira agora é o quê? É se virar com o que tem gratuito. E o material mais foda que tem hoje na internet, que está disponível gratuitamente, são as especificações. Então, por exemplo, velho, se você trabalha com Java, vai ler a API do Java. Você aprende pra caralho na API do Java. Se você trabalha com .NET, vai ler a API, entendeu? Se você é desenvolvedor. Faz alguma coisa nesse sentido, é disso que eu estou falando. Vai procurar conteúdo gratuito, vai procurar conteúdo de baixo custo, coisa que caiba no seu orçamento, mas o importante nesse momento é que você mantenha se desenvolvendo. Para quê? Para você não entrar nessa noia de ficar pensando, fudeu, a gente não sabe o que vai acontecer e vamos ficar lá todo mundo de perna pro ar esperando o tempo passar. O que eu tenho para te dizer é o seguinte, ao invés de você ficar esperando o tempo passar, use o tempo que está sobrando para você para investir em alguma coisa útil, tá? Eu tenho certeza de que isso vai ser útil para você e que isso vai fazer toda a diferença na sua carreira. E principalmente ainda, se você aprender a fazer isso sempre e não só quando acontecer uma crise para te tirar da zona de conforto e forçar você a ter esse tipo de atitude, sabe? Então, assim, acho que você pode tirar essa crise como aprendizado e usar ela como uma alavanca para você começar a se desenvolver e talvez até dar uma acelerada em estudar alguma coisa que você já queria antes e agora você tem um empurrãozinho, porque agora você tem mais tempo, né? E é uma oportunidade, sabe? Para você ter ideia, eu particularmente já tenho uns 5 anos mais ou menos, eu nem sei mais dizer a data certa, mas já tem em torno de 5, acredito que até mais de 5 anos que eu não assisto TV, cara. Você vai ver aqui em casa, não tem TV aberta, não tem sinal de TV, não tem TV a cabo. Aqui é só Netflix, é só assinando, sabe, filme pelo Telecine, é filme no YouTube. Se eu quero assistir as coisas, eu vou assistir coisas de conteúdo, eu vou assistir algo que me agregue, algo que eu passe o tempo, mas eu passo o tempo com qualidade. Eu não fico gastando meu tempo vendo notícia merda, sabe? Por exemplo, hoje você vai ver, se você ligar na TV agora, você só vai ver desgraça, você só vai ver o pessoal falando mal, o pessoal só vai estar te vendendo notícias de merda, sabe? De morte, vão falar de empresa quebrando, vão falar de um monte de merda, que são coisas que, claro, estão sim acontecendo
sabe? Você sabe que isso está acontecendo, mas o ponto é que a mídia, ela sempre vai focar na desgraça, por quê? Porque a desgraça é o que traz a audiência, e isso é fato. Então, você sabendo disso, se você não sabia, que bom que agora eu tive a oportunidade de te contar. Mas assim, a mídia vive de vender desgraça, porque desgraça é o que vende, é o que dá audiência, e é o que ajuda eles a depois vender anúncios. Então, desliga a TV, vai passar o tempo com qualidade, vai ler um livro. Você quer assistir alguma coisa para passar o tempo? Passa o tempo com qualidade, vai assistir um filme, sabe? Mas foge dessas coisas que tem propaganda, foge de opinião, de mídia, de Globo, essas coisas, sabe? Porque lá você só vai ver merda e isso vai impregnar em você, vai fazer com que você acredite tanto nessas desgraças que eles noticiam, que você só vai ver o copo meio vazio, você não vai ver o copo meio cheio. E aí, com isso, vai ficar muito difícil você estudar, você investir o seu tempo em alguma coisa para crescer, se você está vendo só desgraça, só pessoal falando mal. Geralmente, as nossas famílias mesmo, eles tendem a ser o tipo de pessoa que assiste muita TV, que ouve rádio, sabe? E é o tipo de pessoa que acaba pensando e só dando foco nas porcarias que acontecem por aí. Oi, Thalita, boa noite. Sabe? E isso é uma merda. Para você ter ideia, eu posso falar pela minha própria família, tá? A minha mãe e meu pai, cara, se você for lá em casa, na casa dos meus pais, eles estão o dia inteiro com o rádio ligado. É o dia inteiro na ronda policial. E, velho, o que essa porra vai acrescentar para sua vida? Nada. Você saber da desgraça alheia não vai ajudar você em nada. Então, desencana disso. Se você quer saber o que está acontecendo com o Covid, entra no site do Ministério da Saúde e vai ver aonde a notícia, onde os números são reais e não são manipulados. A gente sabe, vocês têm que parar, vocês têm que aprender a parar de ficar vendo só o que os outros estão falando e ir direto na fonte, sabe? Eu mesmo, eu tô ligado aqui no que está acontecendo, eu sei o que está acontecendo na economia, eu sei o que está acontecendo com o Covid, mas eu tô acompanhando direto na fonte, eu não fico perdendo tempo assistindo TV para isso não, sabe? Desliga das desgraças e vai ver só o que interessa, entendeu? E claro, hoje, por exemplo, os números do Covid estão preocupantes, estão bem preocupantes. Você, principalmente a gente que é da área de TI, que entende um pouquinho de matemática, você nem precisa entender de epidemia. Se você olhar para os números, você sabe que o negócio não está em controle. Por enquanto, a minha visão é de que simplesmente isso deu uma segurada no crescimento dessa epidemia. Mas se a gente deixar a coisa sair do controle, isso simplesmente terá quebrado o país inteiro à toa. Então agora é a hora da gente, sabe, se manter em casa mesmo, ficar isolado e tudo mais. Por quê? Porque é a maneira de controlar essa epidemia, porque senão nossos hospitais não vão dar conta de tratar das pessoas. Se você olhar para os números hoje que estão no Ministério da Saúde, você vai ver, cara, a taxa de mortalidade está aumentando. Começou em 3%, hoje já está em 6% de óbito das pessoas que contraem Covid. Isso dos casos confirmados. Então, é preocupante, a gente tem que tomar cuidado, mas a gente tem que lembrar que ficar pensando no Covid, ficar pensando nessas coisas não vai ajudar a gente em nada. Você tem que só estar de olho para entender o que está acontecendo, só que sua vida tem que continuar. E continuar no sentido, você não pode estar lidando com pessoas, você não pode estar se envolvendo com o público. Cara, faz o que você pode fazer de melhor com o tempo livre que você tem, que você pode fazer que não dependa de convívio com outras pessoas. Vai estudar, sabe? Aproveite seu tempo. Faz alguma coisa útil para você, que eu tenho certeza de que isso vai valer a pena. E eu cheguei nessa conclusão desse tipo de atitude, por quê? Primeiro, em 2008, eu já tive que lidar com esse tipo de situação. Não foi uma situação de pandemia, mas para quem também sofreu com a crise de 2008, você vai entender que a gente vive de ciclos e que nesses momentos alguns setores são mais impactados, outros menos, e sempre vai existir uma oportunidade. Agora, o ponto é que, se você estiver antenado, você pode estar aproveitando as oportunidades ao invés de estar
perdendo as oportunidades que estão passando aí na sua frente e você não enxerga. E eu vejo isso por quê? Porque em 2008, por exemplo, eu poderia muito bem ter me desesperado, mas não, eu não me desesperei. Ao invés de desesperar, o que eu fiz? Fiquei de boa, sabe? Eu só ergui a bandeirinha, só subi meu currículo nas principais mídias de vagas do mercado de TI, rapidinho eu consegui uma nova oportunidade de consultoria. Foi muito rápido, inclusive foi muito mais rápido do que eu imaginava até. Mas o que acontece? Sabe, você não pode se desesperar. E eu cheguei nessa conclusão porque, primeiro, eu passei por isso, eu já vivi isso, eu não me desesperei, as coisas passam, a gente vai ter que lidar com isso de uma maneira ou de outra. Se você se desesperar, você só vai se ferrar, eu te garanto isso. Agora, se você manter a calma, você usar o seu tempo da melhor maneira possível, ao invés de desperdiçar ele, eu tenho certeza de que isso vai ser útil para você. E eu sei que eu estou sendo bem enfático com relação a isso, mas é o que é, essa é a verdade. Eu sei que muito provavelmente não é o que você queria ouvir, mas é o melhor que você pode fazer neste momento. Tá? E eu acho que assim, nesse tipo de situação, investir certinho, investir da melhor maneira o seu tempo e o seu dinheiro, é o melhor que você pode fazer. Porque o que acontece? Em situações onde a gente está em situações complexas como essa, que é uma situação caótica, na verdade, não é nem complexa, situação caótica é o seguinte, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente está num caos total, ninguém sabe o que vai acontecer, quanto tempo isso vai durar. Você pode ter perspectivas, você pode ter números e tudo mais, mas você não sabe ao certo. Mas a única coisa que a gente sabe em um ambiente caótico como esse é que a única coisa que você pode fazer é assumir e fazer o que está no seu controle e não tentar controlar o que não está no seu controle. Fato. Por quê? Isso, por exemplo, lidar com situações caóticas, eu aprendi quando eu fui passar por um treinamento de desenvolvimento pessoal, um dos treinamentos avançados de coaching. E o que acontece? A maior parte dos problemas que acontecem, principalmente em grandes empresas e que levam empresas à falência, é por quê? Porque os gestores, eles não sabem lidar com situações caóticas. E aí o que acontece? Muitas vezes numa situação caótica, ele age como se a situação fosse simples. Aí o que acontece? Ele erra, ele tenta controlar coisas que não estão no controle dele, e por conta disso o negócio quebra, por conta disso ele gera um monte de impacto negativo. E na nossa vida isso acontece também. Então você tem que saber que, cara, as coisas que não estão no seu controle, não tenta controlar, sabe? Por exemplo, tá no seu controle você ser readmitido? Não tá. Tá no seu controle você, sabe, voltar a resgatar a economia? Não tá. O que tá no seu controle é fazer a sua parte. E o que é a sua parte? Não gasto dinheiro com porcaria, com nada que não vai te dar retorno, com nada que não seja essencial, e invista o seu tempo da melhor maneira. Por quê? Porque isso vai passar. E é a melhor maneira que você pode fazer. Por quê? Porque isso é a única coisa que está no seu controle. Fato. Então, só se preocupe com as coisas que estão no seu controle. Isso é a melhor maneira de você lidar agora. Porque o que vai acontecer? Naturalmente, daqui a pouco as coisas vão começar a voltar nos trilhos e aí vai começar a ficar mais claro e você vai poder começar a tomar outras decisões e tomar outras atitudes também. Só que isso vai ficar claro para você. E quando isso acontecer, vai significar que a gente já não vai mais estar numa situação caótica. Tá? Então, essa é a melhor maneira de você lidar com isso. É claro que eu poderia explicar para você tudo a respeito desses sistemas, né, de tomada de decisão em ambientes caóticos, mas por hora, o que interessa é isso. É isso que é o principal que você tem que saber. Não tenta controlar o que não está no seu controle, só faça o que está no seu controle e que tudo vai, aos poucos, vai se ajustar. E eu te garanto que isso é a única coisa que você pode fazer. Se preocupar com o resto não vai resolver nada, não vai te ajudar em nada. E na minha visão aqui agora, só tem mais alguns pontos aqui para discutir a respeito da crise aqui com vocês, que é o seguinte,
eu gostaria de enfatizar um pouquinho mais agora nas vantagens de você investir no seu desenvolvimento profissional durante as crises, né? Principalmente durante as crises, tá? O que acontece? Eu já comentei aqui que no mercado de TI já está faltando profissional pra caramba. E o normal, o que acontece? Nesse cenário caótico que a gente está, o que as pessoas estão fazendo? Você pode olhar aí, é muito fácil, olha para as redes sociais. Você vai ver a galera reclamando, a galera postando, a galera jogando joguinho, sabe? Brincando. Você não vai ver pessoas postando que estão estudando, que estão aprendendo alguma coisa nova, nada disso. O pessoal tá tudo jogando o tempo fora com coisas que não vão ajudar eles em nada, a não ser passar o tempo, né? Então, o que acontece? Num ambiente desse, onde a maioria não está fazendo merda nenhuma e está só reclamando e esperando as coisas começar a entrar nos eixos de novo, existem pessoas que estão trabalhando, estão estudando e estão se desenvolvendo para poder colaborar de alguma maneira para que as coisas voltem ao controle, para que a situação volte ao controle. Então, assim, se você não pode ajudar hoje diretamente no setor para poder resolver a pandemia, uma coisa que você pode fazer é investir o seu tempo da melhor maneira possível com relação à sua carreira. Por quê? Porque se você fizer isso, eu te garanto que isso vai te ajudar a ter um salto na sua carreira. Se não for agora diretamente, a hora que essas coisas voltarem ao controle, vai ser quando você mudar para o seu próximo emprego. Eu tenho certeza que você vai ser mais reconhecido, mais valorizado na próxima mudança de trabalho que você fizer. Por quê? Porque a gente sabe, a crise, ela sempre, por mais que a gente está no mercado de TI, que a tendência é que se você é bom, você vai tirar proveito e vai acabar aproveitando as oportunidades do mercado, as oportunidades também, elas têm menos, né? Não que você tem menos, muitas vezes você tem oportunidades, mas os ganhos financeiros, por exemplo, muitas vezes não são tão bons como se fosse fora da crise. Mas, quando o mercado recupera, você vai estar bem posicionado e você vai estar na crista da onda, aproveitando o que tem de melhor no mercado. Então, assim, se você durante a crise tiver um pouquinho melhor do que as pessoas que estão só coçando, tenha certeza de que depois você vai estar muito melhor, porque a vantagem ela é cumulativa. Por um pouquinho que você invista agora em você, um pouquinho que você investir na sua carreira agora, seja num livro, seja num estudo online, seja qualquer coisa que você estiver aprendendo, ao invés de estar só passando tempo, sabe? Por exemplo, se você vai ver um Netflix, procura alguma coisa que vai te agregar alguma coisa, sei lá, alguma série que te ensine alguma coisa. Tem um monte de série legal que ensina alguma coisa, sabe? É isso que você tem que parar para pensar. Porque se você pensar sempre assim, seja em crise, seja fora de crise, você vai estar sempre dentro daquele 1% dos melhores. E quem está no 1% dos melhores, sempre vai ter prioridade para se dar bem e vai estar sempre tendo acesso às melhores oportunidades do mercado e vai se dar melhor do que os outros. Isso é fato. Não tem jeito. É a lei do retorno. Se você investe, se você faz o bem, se você investe bem o seu tempo, certamente o tempo vai gerar retorno para você de alguma maneira na sua carreira, na sua vida. Isso vai retornar. Isso se você investir corretamente. Então, principalmente agora, se você tem que investir o seu tempo em alguma coisa, invista principalmente em alguma coisa que vai te dar algum retorno de curto prazo. Tá? Melhor ainda se estiver alinhado com algo que você queira conquistar ao longo prazo. Mas se de repente nesse momento você não tem uma visão de longo prazo da sua carreira, da sua vida profissional, toma uma decisão relacionada ao curto prazo, que é muito melhor do que você não tomar decisão nenhuma e não fazer nada. Invista em algo que te dê retorno de curto prazo, mesmo que você não saiba que aquilo vai te dar algum retorno no longo prazo, tá? Porque muitas vezes você não tem a clareza total da sua carreira, sei lá, para onde você quer estar daqui a 5 anos. Mas quando você não sabe isso, o melhor que você pode fazer é tomar uma decisão pensando no 1 ano, em alguns meses, tá? É muito melhor do que você não tomar decisão nenhuma e ficar parado assistindo TV
e olhando notícia e esperando as coisas voltar ao controle. É muito melhor. E um último ponto aqui, antes de eu abrir para perguntas, né, e dar a oportunidade de vocês postarem aqui também as perguntas de vocês, eu gostaria de comentar sobre onde eu vejo que as pessoas mais erram ao lidar com esse tipo de crise no mercado de TI. O que acontece é o seguinte, na minha opinião, o maior erro para quem atua no mercado de TI é você ficar parado. É você ficar parado, é você ficar assistindo TV, sabe? É você ficar estacionado e ficar tentando transferir a culpa para o universo, a culpa para a economia, a culpa para os governantes, a culpa para a China, a culpa, sabe? Para com isso. Isso aí, para mim, é o maior erro que as pessoas podem tomar. Não é nem só no mercado de TI, mas, sabe? Isso é a pior merda que pode acontecer, porque isso não vai te ajudar em nada, isso não vai gerar nenhum tipo de retorno para você. E isso, de longe, é o que eu mais vejo as pessoas fazerem, tá? E um outro erro que eu vejo as pessoas tomarem é o seguinte, ela fala, poxa, agora eu tô com tempo livre. Aí, a pessoa vai lá, e ao invés dela estudar alguma coisa que vai dar algum tipo de retorno para ela, seja no curto, no médio ou no longo prazo, ela simplesmente vai estudar por estudar para poder passar o tempo, sabe? Aí ela começa a fazer estudos aleatórios e não vai chegar a lugar nenhum, tá? Não vai chegar a lugar nenhum. Então, assim, a menos que o seu estudo aleatório seja para descobrir se você gosta ou não de determinado cenário ou determinada coisa que você está querendo estudar, eu não recomendo que você tenha esse tipo de atitude. Recomendo que você sempre estude alguma coisa que vai te dar algum tipo de retorno, tá? Esse tipo de, sabe, momentos que a gente sai vendo algumas coisas para ver o que a gente vai gostar ou não, isso tem que ser sob controle, isso tem que ser intencional. Não pode ser simplesmente porque, agora eu tô com tempo, não sei o que fazer, eu vou estudar aleatoriamente. Entende? Eu falo porque, por exemplo, eu já vi, sei lá, vou te dar cenários de coisas que eu já vi acontecer na carreira com pessoas que trabalharam comigo. A pessoa trabalha com, sabe, com Java, por exemplo, com desenvolvimento Java, e aí ela não tem interesse nenhum em trabalhar com Perf, por exemplo, e o cara tá lá estudando, sabe? Tipo, não tem o que fazer, ele estuda por estudar e não quer mexer com aquilo, mas ele faz para quê? Para poder brincar, para poder passar o tempo. E isso não vai te ajudar em nada. E é a mesma coisa. É desse tipo de coisa que eu tô falando. Por exemplo, nunca invista o seu tempo só para poder passar o tempo. Sempre invista o seu tempo em algo que seja útil ou que esteja alinhado com o que você quer para sua vida ou para sua carreira. Se você fizer isso, em si, esse tipo de sacada já é muito valiosa. Só de você investir o seu tempo inteligentemente em coisas que estejam alinhadas com o que você quer para o seu futuro, isso já te coloca no 1% do 1%, porque a maioria das pessoas está simplesmente tocando a vida, fazendo coisas aleatórias, ou porque alguém falou que era legal, ou porque o chefe falou que aquilo era bacana, ou porque um amigo comentou sobre alguma coisa, a pessoa vai lá e começa a ter estudos aleatórios, a investimentos aleatórios na vida dela, e aí ela não chega em lugar nenhum, depois fica lá trabalhando, sentindo que, sabe, tá estagnada, que a carreira não cresce, e isso acontece mesmo, por quê? Porque as pessoas estão muito fazendo esse tipo de coisa, sabe, de investimentos aleatórios, estudos aleatórios, e o mercado de TI é um mercado muito, sabe, muito pesado, no sentido de que ele exige muito que as pessoas estejam atualizadas e estudem bastante para poder se dar bem. E se você ficar estudando as coisas erradas, você vai ser uma pessoa estudiosa, porém você não vai chegar em lugar nenhum, você vai estar sempre no conhecimento raso. Se você não tiver uma estratégia montadinha e não tiver uma estratégia para poder adquirir conhecimentos que sejam realmente úteis para você, você pode muito facilmente passar a sua vida inteira estudando um monte de coisa e não chegar a lugar nenhum, nunca se tornar especialista em nada. E isso, de longe, assim, é um dos erros que eu vejo a maior parte do pessoal de TI cometer, e eu não estou nem falando só com relação a crises. Em geral,
com relação à carreira. As pessoas investem o tempo estudando coisas aleatórias, sem nenhum tipo de estratégia, e isso faz com que elas sejam, a vida inteira, considerado simplesmente um profissional, sei lá, bom, ou um profissional considerado esforçado, mas não é reconhecido, sabe? Então, não importa. E eu acho que, assim, a parte legal que eu acho que hoje, assim, da crise, e que eu ainda não discuti com vocês, e que é algo que eu gostaria aqui de como um último ponto para a gente poder encerrar a nossa live, é o seguinte: agora, principalmente aí para os CLTistas da vida, a galera que adora trabalhar com CLT, agora fica muito claro, ou pelo menos deveria estar muito claro para você, de que esse negócio de estabilidade não existe, sabe? Isso pode parecer até loucura, pode ser um pouco filosófico, mas é algo que eu gostaria de discutir aqui com vocês agora, que é o seguinte: talvez agora esse seja o melhor momento, inclusive, para a gente ter esse tipo de discussão, porque a estabilidade não existe. A estabilidade, ela está na cabeça das pessoas, é algo que as pessoas criaram, é uma ilusão, e isso faz com que a maioria das pessoas viva simplesmente tendo uma vida mediana, uma carreira mediana, ou muitas vezes uma carreira medíocre. Por quê? Porque elas têm medo de crescer, têm medo de arriscar e usar todo o potencial que elas têm, sabe? Simplesmente por medo. E o que acontece? A maioria das pessoas faz isso por quê? Porque elas acham que, sei lá, ser CLT, sabe, ter um empreguinho com carteira assinada, é legal, porque isso vai trazer segurança, vai garantir que ela fique no emprego, sabe? E a grande verdade é que isso não garante merda nenhuma. Olha só para a crise aí. Se acontecer alguma coisa, se der ruim, o patrão vai demitir mesmo, e não tem jeito, porque é o que acontece. E isso vai acontecer com todo mundo, seja PJ, seja CLT, entendeu? Então, assim, estabilidade não existe. Não existe. E as pessoas que trabalham como CLT têm que entender também de que elas estão pagando o preço por isso, porque essa estabilidade ilusória, ela está sendo paga por você aos poucos. Você está pagando para o governo, está pagando um monte de gente, sabe? Fica um monte de dinheiro perdido no meio do caminho, e simplesmente por quê? Porque as pessoas se escondem por trás do CLT achando que existe estabilidade. E a grande verdade é que nunca vai existir estabilidade. Então, a partir do momento que isso fica presente para você, que você assume que a estabilidade não existe, que é algo que as pessoas inventam para poder se sentir melhor, para poder se sentir mais seguras, né? Você sabe que você tem que estar sempre dando o seu melhor. E a partir do momento que você estiver sempre dando o seu melhor, a sua vida vai tender a ser mais estável, porque você vai estar assumindo o controle dela. Enquanto que as pessoas que vivem com esse negócio de ilusão de estabilidade, elas vivem ali na margem do medíocre, da mediocridade, entende? E de verdade, isso é uma ilusão que, para mim, acho que está muito presente. Não existe esse negócio de estabilidade. Então, eu gostaria, se você pudesse tirar um aprendizado dessa live, que fosse esse, e que você assumisse o controle da sua vida, que você começasse a tratar o seu tempo com mais respeito, e que você investisse o seu tempo de maneira mais inteligente, com muito mais respeito, lembrando que a estabilidade não existe, e lembrando que você precisa assumir o controle da sua vida, porque senão as pessoas ou o universo vai controlar ela por você, se você não assumir o controle do que você tem controle. Beleza? É isso. Eu espero que essa live tenha sido útil para vocês, e eu gostaria que você deixasse aqui o seu comentário. Se você está assistindo aqui no YouTube, né, no YouTube ou aqui no Facebook, você pode deixar o seu comentário, a sua dúvida. Se você não entendeu alguma coisa, eu gostaria de deixar o seu ponto de vista. Agora é a hora, a gente pode estar discutindo a respeito, tá? A live do Insta caiu,
Eu vou ter que subir outra aqui, acho que porque estourou o tempo de live. Vou subir mais uma. Então, só um segundinho. Enquanto isso, você que está assistindo aí no Face ou no YouTube, pode postar sua pergunta, o seu comentário. Que eu vou estar respondendo agora. Vou ficar mais uns minutinhos aqui. Boa noite, boa noite. Eu subi a live de novo aqui no Insta, porque aparentemente a gente excedeu o tempo de live e eu tive que iniciar uma nova transmissão no Instagram. Tá? Eu reiniciei aqui, porque tinha uma galerinha aqui assistindo, e eu estou ao vivo ainda aqui no YouTube, no Face, e agora ao vivo de novo no Insta, e eu entrei porque agora é hora de você fazer sua pergunta, é hora de você deixar sua contribuição. Gostaria que você, se possível, comentasse aqui o que você aprendeu dessa live, o que você tirou como maior aprendizado disso. E se você tiver alguma dúvida ou quiser saber alguma coisa a respeito do tema, né, de crise que a gente discutiu hoje, agora é hora, você pode postar aqui, que eu vou estar respondendo, eu vou ficar mais alguns minutinhos aqui. Beleza? Legal. O Guilherme, aqui no Insta, ele mandou uma pergunta, né, o Guilherme Ferrari. Valeu, Guilherme. Tem mais gente entrando aí, pessoal, vocês podem mandar a pergunta de vocês agora, tá? Que eu vou estar respondendo. Guilherme Ferrari, uma pergunta relacionada à carreira de consultor. Você acha que a idade física afeta essa carreira? Falamos da crise, acredito que após tudo isso, a busca por consultores vai aumentar. Fato. Tá? E eu vou te falar uma grande verdade aqui, Guilherme, que é algo que, inclusive, é um dos temas que eu devo fazer live só para discutir em profundidade isso nos próximos dias. É o seguinte, eu vivi isso na minha vida, cara. Eu me tornei especialista muito cedo. Então, assim, com 25 anos, eu era arquiteto certificado Java. E isso, pro mercado de TI, era algo muito, sabe, meio que visto como meio que inaceitável por muito contratante, por vários contratantes. E o que eu tenho para te dizer é o seguinte, se você for muito novo e muito especialista, você tem que saber que sim, tem empresas que são, como se dizer, cara, fugiu a palavra, elas não contratam profissionais novos, especialistas muito novos, porque elas acham que ele tem que ter tempo de experiência, e no fundo eles fazem isso só porque eles não querem gerar conflito dentro da empresa, porque tem um cara lá que tem muitas vezes 20 anos de carreira dentro da empresa e ganha mal, e ele não quer colocar um cara novinho lá, esforçado pra caralho, cheio de conhecimento, certificação, que faz acontecer, ele não quer colocar porque senão ele vai gerar desconforto dentro da empresa. Então, assim, existe isso, tá? Você precisa saber que tem empresas que não vão contratar se você for um especialista muito novo, porém, tem uma caralhada de empresa que não tá nem aí para isso. E a maioria, tá? A maioria das empresas não está preocupada com esse negócio de idade. O que interessa é você entregar resultado, e isso no mercado de TI é muito foda, né? Porque a gente realmente tem muito disso, você tem muito a meritocracia. Se você for bom e você for novo, e você tiver uma postura profissional muito boa, você vai crescer rapidamente, e isso acontece mesmo, e é verdade. Você só precisa saber que pode acontecer de você esbarrar numa empresa que vai virar para você e falar, você é muito novo, não posso te pagar isso, ou não posso te contratar para isso ou para aquilo, porque você é muito novo. Eu já ouvi isso algumas vezes, e o que eu falei para a pessoa foi simplesmente o seguinte, falei, olha, eu sou competente, eu tenho certificação, eu batalhei para chegar aqui e ter o conhecimento que eu tenho, e se você está preocupada com esse tipo de coisa, significa que vocês não estão precisando de um especialista, vocês só estão procurando alguém
para poder preencher a vaga. E realmente esse tipo de empresa não interessa para mim, eu quero trabalhar onde tem espaço para que eu possa usar todas as minhas competências. Então, assim, eu sempre tive esse tipo de postura, tá? E eu posso te falar que tem até RH que acha que isso aí é se achar, sabe? Tem até um outro termo para isso que agora me fugiu a palavra exata. Mas o ponto é que é muito melhor você ter uma postura profissional e ser realista. Eu não estou nem falando de ser sincero, mas sim de ser realista, que é diferente, que é você falar a verdade, sem se preocupar se a pessoa vai achar você um cuzão, se a pessoa vai achar você que você se acha ou não. É o que é. Se você se preparou, você merece. E se uma empresa não precisa da sua competência, beleza, é até melhor que você não trabalhe lá mesmo, porque senão você vai acabar se sentindo depois desmotivado com o tempo. Então é muito melhor que você procure empresas que realmente precisem da sua competência, e sempre tem um monte de empresa que contrata independente da idade. Mas sim, existe essa questão de idade física, sim. Tem empresa que se preocupa com isso e não vai contratar, ou vai até querer contratar, mas não vai querer pagar o que você merece pelo conhecimento, mas sim pela idade, e aí simplesmente cabe a você de não aceitar esse tipo de discriminação que o mercado impõe, tá? Mas no mercado de TI isso não tem muito não, mas acontece. Respondi sua dúvida, Guilherme? Se tiver mais alguém aí. Ah, legal, o Guilherme respondeu aqui. Tá legal, obrigado. Outra dúvida. Quando se refere a especialista, a que nível se refere? Só para completar, acho legal a ideia de uma live com foco nisso. Ah, massa. Legal. Tá. Cara, quando eu falo especialista, isso é bacana. Inclusive, isso dá um tema para outra live também. Mas eu vou te responder. Quando eu falo de especialista, significa você ser muito bom em alguma coisa. Você não tem que ser o pica das galáxias. Mas se você tiver alguma especialização a nível que tenha comprovação, você já pode se considerar um especialista em algum nível. Eu, particularmente, gosto de utilizar as certificações como um balizador de nível de especialidade. Tá? Eu tô falando por mim, tá, Guilherme? É algo que eu particularmente sempre usei para mim e que eu vejo que, assim, no mercado em si, é isso que interessa. Por quê? Quando eu falo especialista, eu falo o seguinte: você ter conhecimento no ponto de que, se acontecer algum erro, algum problema naquela área, que você não saiba como lidar, você pode ser considerado um especialista a partir do ponto de que você tenha capacidade de se virar, revirar o mundo se for necessário e resolver aquele problema. Você não tem que saber resolver aquele problema de bate-pronto, mas um especialista é aquele que consegue, sabe, um negócio que ninguém consegue resolver, ele vai lá, ele se fode muitas vezes, ele demora também para resolver, só que ele resolve. E resolve de uma maneira aceitável. Não estou falando de gambiarra. Eu estou falando assim, de resolver de uma maneira aceitável. Isso já é um nível de especialidade. Tá? Isso já é o ponto de que você começa a ser especialista. É o ponto de que, por exemplo, até legal isso, porque isso fez eu pensar em algumas coisas aqui agora. Acho assim, você pode ser considerado especialista a partir do momento em que você consegue resolver um problema a partir da sua própria dedução do seu conhecimento e sem ver uma solução pronta na internet. Aí você é um especialista. Um especialista não é o cara que vai lá, vai bater o olho no Google, vai pegar um problema que tem o caso exato e vai resolver o problema dele. Especialista é aquele cara que, sabe,
ele já consegue ir lá pesquisar, aí, puta, ele vê uma situação que tem alguma coisa a ver com o problema que ele está tendo, e ele consegue transformar aquilo, sabe, criar uma solução para um problema dele que não existe solução ainda pronta em lugar nenhum, e ele consegue criar uma solução com base no conhecimento que ele tem das coisas que ele já trabalhou e do que ele já pesquisou. Aí é onde você começa a ser considerado especialista, tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta. E é claro que tem vários níveis. Aí o nível de especialidade é o ponto do nível de complexidade de problemas que você vai resolvendo no dia a dia. Quanto mais especialista, maior o tamanho do problema que você tende a resolver. Essa é a grande verdade. Inclusive, arquitetos de software lidam muito com problemas, sabe, que são meio que insolúveis. Pelo menos aparentemente, sabe? Parece que não tem solução, mas o cara consegue resolver porque ele sai catando conhecimento do que ele tem e vai juntando como se fosse bloquinhos de Lego e ele consegue criar uma solução para lidar com aquele problema. Isso é um especialista, tá? Fechou? Deixa eu ver o comentário da Thalita. Não sou da área de TI, mas tudo que você disse tem grande importância para todas as áreas. Verdade. Obrigado, Thalita, pelo retorno. Mas realmente, isso vale para todas as carreiras. Então é isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo de hoje. Se você gostou, dê o seu like. Lembre de deixar aqui também a sua opinião e você pode postar nos comentários aqui algum assunto que você gostaria que nós postássemos aqui no nosso canal, que eu discutisse com você, que eu desse a minha visão a respeito, você pode deixar aqui. E também, é claro, você pode postar aqui a sua dúvida, porque eu terei o maior prazer em responder ela, ou nos comentários, ou então talvez até com um vídeo e uma nova transmissão ao vivo aqui, daqui a algum tempo, daqui a alguns dias. Tá bom? Então é isso, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva se você estiver assistindo aqui no YouTube e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até já!